Tragicamente, por algum infortúnio do destino, Frank Castle não pode mais ser o Justiceiro. Ele vai ter que se aposentar. Ele não aguenta mais e precisa se aposentar. Mas felizmente, para sua sorte, aproximadamente 7 candidatos se voluntariaram para assumir o manto do Justiceiro. E hoje nós vamos descobrir quem honra e quem desonra o manto. Mas explicando rapidinho para quem não sabe ou para quem não tem muita noção, se você já sabe e tem noção pode pular direto, não tem problema. Basicamente, o símbolo da caveira significa a penitência ao crime. A justiça é falha e possui várias lacunas, ou seja, quem é punido não é punido da maneira como deveria. O Justiceiro defende a ideia do bandido bom é bandido morto. Use violência contra violentadores e abusadores. Mate e destrua assassinos, genocidas, terroristas, etc. É a justiça com as próprias mãos, seca, radical, violenta, mas com o intuito de ser certeira. Tudo explicadinho, tudo bonitinho, para não faltar nada, para não restar dúvidas. É isso aí, vamos nessa. E o nosso primeiro candidato a vestir o manto da caveira é simplesmente ele, do universo de Watchmen, Rorschach. Em seu próprio universo de origem, ele já é praticamente um justiceiro, mas acontece que na mente do Rorschach não existe ambiguidade. O mundo é uma merda e é isso aí. Só que ele é o cara que corta o mal pela raiz. E se não cortar, ele arranca. Rorschach não busca redenção, ambiguidade, reconhecimento ou algo parecido. A sua luta contra o crime muitas das vezes parece ser algo bem pessoal. Ainda assim, ele cumpre e faz o que deve ser feito, não importa como. Vestir a caveira, para ele, seria algo bem natural e até redundante. A sua luta contra o crime não mudaria praticamente nada. Ele apenas teria um novo motivo para fazer o que faz. E junto ao seu radicalismo, ele ficaria ainda mais temido e conhecido. Mas por incrível que pareça, Rorschach tem fortes ideais, então é muito improvável que ele fuja da linha ou distorça o significado do Justiceiro. O veredito honra o manto do Justiceiro. Ele tem todas as qualidades necessárias para perpetuar o legado de Frank Castle, mas com um toque de violência e paranoia que só ele pode proporcionar. O próximo é uma inspiração direta do próprio Frank Castle, simplesmente ele, Billy Bruto. Aqui a análise conta tanto sobre a versão da série quanto das HQs, beleza? E assim como Frank Castle, Billy Bruto é um homem traumatizado. Ele vivenciou os horrores de um super de perto, e por isso declarou guerra a eles. Mas em ambas as mídias, Billy Bruto se mostrou ser um homem arrogante, individualista, egoísta e até mesmo um traíra da pior espécie. Ele usa o seu trauma como justificativa para cometer atrocidades. Ele afirma que seus atos têm justificativas, mas no final é sempre sobre ele e só sobre ele. Vestir o manto do Justiceiro seria pior, porque ele teria ainda mais uma desculpa esfarrapada para os seus atos genocidas. Billy Bruto é carismático e engraçado, mas ele não é um cara legal, muito menos um bom amigo. O manto do Justiceiro lhe daria apenas mais munição, mais e mais fachadas para seus atos. O veredito desonra o manto do Justiceiro. Seus atos não seriam pela justiça em geral, mas sim pela vingança pessoal, praticamente uma falsa promessa de justiça. Ironicamente, no final, se tornaria o que ele próprio condena, ou até mesmo pior. Agora, um candidato um tanto inusitado, simplesmente o protagonista de Berserk, Guts, ele mesmo. Ninguém aqui dessa lista conhece o abismo tão profundamente quanto ele. O cara já passou por tanta merda e tantos maus bocados, mas incrivelmente ele não se tornou um monstro, ele não deixa sua raiva o consumir. Ele ainda carrega os seus princípios, como proteger os fracos e não usar sua força contra inocentes. O manto do Justiceiro, para ele, poderia funcionar como se fosse uma âncora, um novo princípio. Ele poderia trazer a justiça, acredito que de um modo mais imparcial e não tão radical. O veredito honra o manto do Justiceiro, talvez não tão ativamente quanto Frank Castle, ou tão fanático quanto Rorschach, mas ele tem todas as qualidades possíveis para honrar o manto. Ainda assim, acredito que sua jornada penderia mais pro lado pessoal, atuando como justiceiro, mas buscando a sua vingança pessoal. Agora um candidato mais improvável ainda,
Nada mais que o alter ego do Drácula, simplesmente Alucard. O Kaba é simplesmente um monstro que mata monstros. Ele não busca amor, não busca redenção, não busca justiça, não busca nada dessas coisas. O cara só quer matar e destruir todos aqueles que ele julga merecer ou que ele é ordenado a destruir. O manto do Justiceiro não significaria nada para ele. Ele não respeitaria o legado de Frank Castle, tendo somente uma nova justificativa para seus atos horrendos. Talvez até se divertir com a ironia de vestir o traje da justiça, mas cometer carnificina sem pudor. O veredito desonra o manto do Justiceiro. A sua imparcialidade e brutalidade é um freio para a justiça. Embora ele combata os inimigos da humanidade, ele faz isso por prazer, não porque é o certo realmente. Ele recebe ordens, mas são sempre filtradas aos seus apetites. O próximo da lista é o Lázaro da DC Comics, um ex-Robin, simplesmente Jason Todd, o Capuz Vermelho. Esse aqui é mais um que em seu próprio universo, ele também já é um justiceiro. Ele é contrário ao Batman em poupar bandidos, cruzar a linha sobre o que pode ou não fazer. Resumidamente falando, ele tem os mesmos ideais do Frank Castle, onde justiça sem morte é quase que um perdão com atraso. Ao vestir o manto do Justiceiro, ele apenas reforçaria o que ele próprio acredita. Mas aqui, ele seria um justiceiro mais impulsivo, mais cabeça quente, carregando consigo uma maior amargura e traços de um pai ausente, junto com uma necessidade constante de validação. Ele não se perderia no caminho, mas em situações mais apertadas, ele não se importaria em quebrar as regras, ir contra seus ideais. Ele seria um justiceiro mais impulsivo e talvez até mais quebrado. No entanto, no geral, o veredito honra o manto do Justiceiro. Ele compreende que punir os culpados é a solução. De uma forma um tanto distorcida? Talvez, mas ele cumpriria bem o seu papel. Se estamos falando de tiro, porrada e bomba, não podemos esquecer de alguém que é craque nisso. Simplesmente John Wick. Apesar de tudo, ele é um homem de honra. Ele tem seus códigos morais apesar dos seus atos. John Wick é o executor perfeito de seu universo. Ele abandonou os códigos da própria organização que ele trabalhava. Ao vestir o manto do Justiceiro, ele não teria grandes novos motivos. John Wick não é um cara mau, não é um herói e muito menos um anti-herói. Analisando seus filmes com cuidado, ele não faz o que é certo, ele faz o que ele acha que é certo. É algo muito mais pessoal, algo muito mais individual. Toda a trajetória de seus filmes são consequências de seus atos, são consequências da sua vingança. Não que o Justiceiro original seja, nossa, um heróizão. O que quero dizer é que John Wick é mais individual, ele é neutro até demais. Ele não veria o manto do Justiceiro como algo a ser honrado, algo novo a se seguir. Ele é um homem que perdeu tudo e por isso não tem nada a perder, mas nem por isso ele se tornou um vilão. Novamente, tudo que ele faz são consequências de seus atos. Eu diria que ele é o anti-herói sem querer ser o anti-herói. John Wick não é o cara amargurado que mata todo mundo porque ele tá bravo ou porque ele tá com muita dor do que ele perdeu. Mas ele também não é o cara que iria se dispor a fazer a justiça com as próprias mãos. Justiça mesmo, tipo pegar bandido, essas coisas. Então eu diria, o veredito honra parcialmente o manto. Mas não confunda, a ausência de ideologia não é ausência de princípios. Tipo, se ele se deparar com algum vagabundo, alguém que cometeu uma atrocidade, é possível que o John Wick tirasse a sua vida, mas ele não seria o cara que iria atrás dessa pessoa para ir lá e executá-la, conseguiu entender? E agora, o último candidato de todos, e talvez o mais inusitado aqui dessa lista, Musashi Miyamoto de Vagabond. Musashi tem uma jornada e uma introspecção que ninguém aqui dessa lista possui. Em sua jornada, ele não busca vingança, mas sim propósito. Cada vida tirada há uma reflexão silenciosa sobre o valor da força e o peso do fardo. No início, Musashi trataria o símbolo do Justiceiro como uma forma de mostrar a sua força, utilizando do manto como uma justificativa para sua arrogância. Talvez como se fosse mais um título a ser conquistado, tipo, eu sou mais forte, e daí? Eu posso conseguir. Mas com o tempo, ele iria amadurecer e perceber que justiça não é punição, mas sim equilíbrio, aderindo a caveira como seu novo propósito. Ele seria um justiceiro mais limpo, sem balas ou explosões, apenas o corte limpo e rápido de sua lâmina.
E com isso, o veredito muda o significado do justiceiro. A caveira não seria mais um símbolo de punição imediata. Não é que ele seria mais mole ou uau, que bonzinho. Seria mais uma justiça limpa. O seu caso seria muito parecido com o de John Wick. Ele não sairia por aí pronto para executar a sua justiça, mas a caveira seria a última coisa que seus inimigos ou aqueles que merecem veriam, antes de caírem e verem somente a escuridão, como se fosse um sono pesado e profundo. Esse foi o vídeo, galera. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você ainda me odeia por causa do meu microfone péssimo, se Deus quiser, pode ficar tranquilo que nessa segunda-feira talvez chegue o meu microfone novo. E aí o áudio aqui vai ter uma melhora significativa. Assim, eu espero, né? Eu também queria agradecer a todos os membros desse canal. Não são muitos, mas o que tem já é o suficiente para me ajudar, tá bom? Me perdoem aí por eu não conseguir trazer um conteúdo brabo para os membros, né? Eu tô me esquecendo de ficar trazendo Crosshair, porque é só Crosshair. Aí acontece que eu esqueço, né? Ou eu não tenho muitas ideias, eu não sou bom com essas coisas. Mas eu queria agradecer a cada um de vocês, tá bom? Obrigado pela ajuda. É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, hype aí para ajudar. É isso aí. Falou, manos. Falou.